Olá pessoal, tudo bem? Então vamos continuar. Olha, nós estávamos vendo na primeira parte, né? Começamos, né, as reações de adição. Então agora a gente vai continuar, né, vendo aí o restante que falta para vocês entenderem a parte teórica aí, né, das aplicações quando você tem na sua equação, né, na sua molécula, uma adição. Né? Então vamos lá ver. Na aula anterior, nós vimos a adição utilizando os alcenos. Agora a gente vai usar os alcinos, tá certo? Até então a gente estava utilizando os elementos com dupla ligação, que são os alcenos, tá? Agora a gente entrou com tripla ligação. Se você observar, sofrem os mesmos tipos de reações, tá certo? Que os alcenos. A ligação tripla é rompida. Então vamos lembrar um pouquinho aí. E ocorre a formação de novos produtos. Lembra lá, como eu já falei para vocês nas aulas anteriores, nós temos juntos das nossas ligações as ligações sigma e as pi. Quando tem duplas e triplas ligações, nós temos ligações pi, que elas são ligações mais fracas, que têm maior facilidade de se desprender e se transformar. Nesse caso, né, a adição de outros componentes. A gente vai ver, neste caso, a hidrogenação, né, o que a gente chama de hidrogenação catalítica. Né? A molécula de hidrogênio é adicionada ao alcino, tá certo? Então vamos lá. A reação acontece em etapas, tá? Como eu estou falando de catalisação, aí você vai lembrar que os catalisadores, né, sempre no caso aqui, vão ser alguns metais. Né? Na biologia você viu que enzimas fazem o papel da catalisação. Na química são elementos. Quais? Aqui o catalisador funciona os metais catalisadores. Aí níquel, né, chumbo, platina vão estar funcionando como efeitos catalisadores. Então observem aqui, né, esse alcino com a sua tripla ligação, né, ele vai se tornar através da reação de catalisação, da hidrogenação, a composição de hidrogênio, formando o elemento eteno. Tá vendo? Então ele sai daqui com essa tripla ligação e se torna um elemento com dupla ligação e adquirindo o hidrogênio. Muito bem. Ocorre novamente, né? Por quê? Porque ainda a dupla ligação, uma ligação com ligações pi e de fácil transformação. Tá aqui a dupla ligação, ocorre uma segunda vez utilizando o catalisador níquel e formando o elemento etano. Aí acabou, né? Aí ele se transforma no elemento final. Então, nas adições dos hidrogênios através de um catalisador, que nesse caso são os metais níquel, platina, chumbo, né, que podem fazer esse papel. No caso da halogenação, né, também vai acontecer em etapas. Então vocês sabem que os halogênios, flúor, cloro, bromo e iodo, né, da família dos halogênios, faz esse papel, chamado de formação de dialeto ou vicinal. Tá? Ele pode aparecer nas duas formas, tá? Então não estranhe se aparecer só vicinal. E dando sequência, mais halogênios são incorporados a moléculas. Né? Então vai fazer a adição do grupo dos halogênios. Nesse caso é o cloro. Observe que são feitas em duas etapas. Os alcinos vão virar alcenos, né? Até o seu elemento mais simples, né? Que é os alcanos. Tá ok? Adicionando os halogênios. Nesse caso, utilizou cloro. Outra forma é a adição de halogenidretos. Né? Como é que é? Lembra lá? Estamos usando aqui a regra de Markovnikov, tá? Que o químico fala que além dos halogênios se incorpora o hidrogênio. Tá certo? Então nós temos hidrogênio, mas o bromo nesse caso. Então também ocorre em duas etapas, alcinos, alcenos, alcanos. Tá certo? E aí é transformada tripla, dupla e ligação simples, sempre incorporando um hidrogênio mais halogênio, né? Os halogenidretos.
né, utilizando a tal da regra de Markovnikov. Agora, o que acontece se ocorrer esse tipo de situação, chamado dienos? Os dienos são alcenos que podem ser divididos em 3 grupos, tá certo? De acordo com as posições e das ligações duplas. Então você tem aqui 2 ligações duplas, pode ser acumuladas dessa forma, podem ser isoladas ou conjugadas, tá? Como tem 2 duplas ligações, os dienos darão reações de adição em dobro, tá? Então eles ocorrem a adição em dobro em cada uma das duplas ligações. Os dienos conjugados merecem destaque, tá? Então eles pois são de 2 tipos, e o que pode aparecer? Chamados de adição 1 e 2 e adição 1 e 4. Então, observe aqui na molécula o que aconteceu. Ó, então eu tenho a molécula aqui das duplas ligações, como você observa. Ela vai sofrer as adições, hidrogênio e bromo, só que aí ele fala que esse hidrogênio vai ser incorporado no carbono 1 e o bromo no carbono 2. Adição 1, 2, certo? Mas também pode ocorrer dessa forma: hidrogênio no carbono 1 e bromo no carbono 4, que a gente chama de adição 1, 4. Tá? São 2 situações distintas que podem ocorrer da adição a dienos. Tá? Na adição a dienos são formados 2 produtos, como vocês observaram. Tanto o 1,4, que é uma dupla formada na posição central, e as espécies de halogenidretos, e ligam-se às extremidades. Tudo isso você observou. Os 2 produtos, tanto o 1,2 e 1,4, sempre serão formados e a predominância depende da temperatura. Guarde isso daqui, que isso daqui pode aparecer na questão, em que a reação acontece. Então, qual é a diferença da predominância? Isso depende da temperatura do composto, onde a ligação pode ocorrer em 1 e 2 ou em 1 e 4. Reação de Diels-Alder. O que é isso daí? Eles estabeleceram que as reações de adição 1 e 4 específica é bem interessante, uma vez que a formação de compostos cíclicos, eles observaram que pode ocorrer compostos cíclicos. Então foi estabelecida por Otto Diels e Kurt Alder, que ganharam Nobel, tá? E a partir de seus estudos é definida como a adição conjugada de um alceno a um dieno com a formação de um composto cíclico, tá? Nessa situação, o composto formado é cíclico. Olha aí um exemplo, né? Você tem aqui os dienos, os dienófilos, né? Que são as tendências de ganhar elétrons, eles têm bastante afinidade eletrônica, formando esse composto cíclico, né? Conhecido como aduto. Tá? Então, por isso que eles chamam de reação de Diels-Alder. Né? Aí ele fala, né, numa reação de adição, né, um molde propino reage com o molde HCl, tá? Segue-se uma reação de Diels-Alder como 1,3-butadieno. Então, pede-se a equação da reação e a fórmula do aduto. Foi exatamente a questão aqui conjugada, tá certo? O que pode acontecer também? A adição a aromáticos, tá? Então, observem aqui, pessoal, que existe uma reação que é possível, por exemplo, que é possível obter o conhecido como BHC, tá? Hexaclorociclohexano. Então, o BHC já até saiu do mercado, tá? Não é aprovado mais. É um pesticida formado por adição de um anel benzeno ou benzênico, né? Realizada com o auxílio de luz ultravioleta. Então você tem aqui e a formação do hexaclorociclohexano.
Tá vendo? Usando aí o cloro, né, nas suas adições, né? Utilizando um anel benzênico. Ok?